Bem, quando falamos, né, em trabalhar com planilhas, logo vem à mente a questão de controle orçamentário, os meus gastos pessoais, um controle de estoque, enfim. Assim também como um boletim, né, para controlar a média dos alunos. E é exatamente o que vamos ver aqui. Vamos ver alguns conceitos básicos, né, algumas funções matemáticas básicas para a gente conseguir alcançar esse nosso resultado. Então eu vou tirar como exemplo um boletim. Então no meu boletim eu vou ter os alunos, vou ter a quantidade de por bimestre e vou ter a média e se ele foi aprovado ou não, certo? Então basicamente para iniciar, o que vamos fazer? Vamos definir os nomes dos cabeçalhos, né, de cada coluna. Tá? Então vou ter na primeira coluna os alunos, na segunda coluna aí eu já vou ter o primeiro bimestre, tá? Então vou botar primeiro, segundo, terceiro e o quarto, ok? E já a gente vai dar uma olhada na questão da formatação, ok? Então vamos nos prender aqui mais no detalhe dos dados. Coloquei os bimestres, agora eu vou colocar aqui a média e vou colocar, deixa eu ver como eu posso colocar. Vou colocar como pode ser aprovado e barra reprovada, tá? Então vou colocar aqui alguns nomes, vou botar aqui o padrão, né? Fulano, Cicrano e Beltrano, ok? 3 alunos. Notem que, como eu já falei anteriormente, quando a gente está digitando nas células, o nome pode ser que ele seja um pouco maior do que aquela célula. Como eu faço para que esse nome, vamos dizer assim, visualmente fique dentro dessa célula, que você vê que o Beltrano está ultrapassando o limite da minha célula, tá? Isso não significa que eu vou perder algum dado dessa célula, mas em questão visual, é melhor que ele fique dentro da célula e ele não ultrapasse o tamanho da minha célula. Logo, o que eu vou fazer? Eu vou aqui entre a coluna, a linha das duas colunas aqui, A e B, e você vê que ele vai ficar com esse símbolo aqui de 2 setas, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques. Dei 2 cliques, ele vai ajustar para que todas as informações que estejam contidas nessa coluna, né, fiquem dentro da minha célula, ok? O mesmo eu irei fazer aqui para a coluna G, onde o meu aprovado barra reprovado ele está ultrapassando o limite da minha célula. Então vou dar 2 cliques, ele ficará dessa forma. Uma outra forma seria a seguinte: ele está ultrapassando, o que eu posso fazer? Quebrar a linha, né, quebrar o texto que está aqui dentro da célula. Então eu vou simplesmente clicar nessa opção aqui, ó, quebrar texto automaticamente. E quando ele for, sempre que o texto for mais longo que a minha célula, ele vai quebrar esse texto para que ele ajuste e fique dentro da minha célula, tá? Eu posso fazer toda essa definição, posso dizer que são para todas essas colunas. Então todas as colunas em que a minha célula for menor que o dado que eu tiver nela, né, eu quero que ele quebre o texto automaticamente, certo? E aí eu tenho uma formatação bem simples, porém muito útil. Uma outra formatação aqui de alinhamento seria a questão de eu deixar mais centralizado na célula esses meus dados. Como assim? Vou clicar aqui no 1, quando ele ficar com essa seta, para selecionar toda a linha. E eu vou vir aqui, ó, alinhar no meio, tá? E ele vai alinhar as informações
ao meio da célula, certo? No centro da célula, ok? Feito isso, vamos colocar algumas informações, tá? Aqui de notas, ok? Aqui serão as notas de cada, né, de cada bimestre. Então vamos lá. Primeiro 6,5, no segundo um 7, terceiro que eu vou botar um 6,5 de novo. Eu posso dar 2 cliques para editar, como eu posso clicar na célula e editar aqui na minha barra de forma, tá, gente? Como eu faço para alterar, né, passar para a próxima célula sem que eu clique, basta eu pressionar a tecla Tab do meu teclado, ok? Então se eu estiver digitando o valor aqui e der um Tab, ele vai para a próxima célula. Se eu der um Enter, do teclado, ele vai para a célula que está abaixo, ok? Vamos lá, então aqui no quarto eu vou botar aqui um 8,5 e já foi final aí do ano, deu um gás o aluno. Vamos aqui para o Cicrano, já começa aqui com 7,5, um 7, 6,5, um 8, ok? Vamos aqui agora para o Beltrano, eu vou botar um 6, um 7, 8,5 e um 8 também. Agora a gente vai tirar a média, né? Como é que a gente faz a média? Dentro do Excel a gente tem algumas facilidades para a gente calcular algumas informações, sejam expressões matemáticas, né, financeiras, enfim. E para a gente calcular a média é bem simples. Sempre que a gente for utilizar no caso a gente vai utilizar aqui algumas funções, que elas são as funções básicas, a gente vai utilizar o sinal de igualdade, ok? Então vou usar aqui igual e eu vou usar o seguinte termo, média, tá? Conforme eu vou digitando algumas letras, o Excel já me retorna algumas possíveis funções, tá? Então você vê que eu coloquei um M, então ele vai me listar todas as funções que iniciam com a letra M, né? E assim, conforme eu for colocando o meu texto, ele vai me dizendo. E a minha função aqui que a gente vai trabalhar é a de média, né? Então você tem que digitar a média mesmo com acento, ele vai aparecer aqui. Você pode simplesmente dar um Tab e ele já vai inserir tanto o nome da função quanto ele já vai abrir um parêntese, ok? E o que é que ele me diz? Sempre que você esquecer de como é que é a sintaxe da função, você pode notar que logo aqui embaixo ele vai me dizer como é que funciona nessa função. Então tem uma média, que é o nome da minha função. Tenho dizendo qual é o meu primeiro valor, então é um número, no caso número 1. Ponto e vírgula, eu vou ter o meu número 2, ponto e vírgula, e assim sucessivamente, ok? Então aqui, notem que eu tenho 4 notas, certo? Para cada aluno. Então como é que eu vou tirar a média do primeiro aluno, que é o fulano? Basta eu clicar na primeira célula, que é a B, né? A B2, clicar, segurar e arrastar até o final, aqui no caso até a E2. Ou eu poderia simplesmente digitar de B2, 2 pontos, E2 e fechar parêntese. E vou dar um Enter, certo? Lembrando, no Excel no 2016, na versão mais recente, a gente já trabalha com algumas atualizações, então quando eu coloco sem fechar o parênteses, o próprio Excel já corrige, então ele fecha automaticamente, ok? Você vê aqui que a média do fulano, né, foi de 7,125. Mas Caio, eu não quero que a minha média fique quebrada, eu quero que ele arredonde, né, para mais. Então, como é que eu vou fazer isso? Simples. Vou alterar aqui o número de casas. No caso, eu vou diminuir o número
de casas decimais, ou seja, eu venho nessa opção aqui de diminuir o número de casas decimais e clico até ele diminuir, tá? Então vou deixar apenas duas casas aqui, o 7,1, tá? Essa foi a média do fulano, ok? Feito isso, o que é que eu posso fazer? Se eu tiver, vamos supor, uma lista de 20 alunos, seria mais interessante que eu selecionasse todas as outras células e já deixasse com a formatação que eu deixei aqui. Ou seja, são números, essa coluna sempre vai ter números e eu quero apenas que ela fique com duas casas decimais. Então você clica a quantidade de vezes, mais ou menos, de que vai ficar, que você quer, tá? Em cada célula. Ok? Feito isso, vamos para os próximos alunos. Como eu falei, vou clicar na célula onde eu quero adicionar a função, sinal de igualdade, vou digitar o nome da minha função, que é a média, para tirar a média do aluno, vou clicar na primeira célula, lá na minha primeira nota, que é do primeiro bimestre, que é a B3 no caso do Cicrano, e vou arrastar até a minha quarta nota, que é a E3, ok? Feito isso, basta eu dar um Enter, não preciso fechar o parênteses porque o Excel já corrige para mim. Viu que eu já deixei com a formatação de número e que ele só tem agora duas casas? É exatamente isso que faz se a gente formatar logo as células antes. E isso facilita bastante o processo de criação da planilha, ok? Agora vamos para o Beltrán. Vamos calcular novamente. Mas para facilitar ainda mais todo esse processo, o Excel tem uma chamada alça de preenchimento, onde o que é que ele faz? Ele vai fazer com que a informação que eu tenho aqui ele replique para a célula de baixo, né? A célula que está abaixo, ou seja, ele vai replicar a mesma fórmula que eu tenho aqui, na minha barra de fórmula. Ele vai replicar a mesma coisa que eu tenho nela na célula de baixo. Então eu vou aqui nesse quadradinho do canto da célula, ele vai ficar a cruz. Quando ele ficar assim, você vai clicar, segurar e arrastar, tá? E aí ele vai utilizar essa alça de preenchimento, tá? Onde ele replica, tá? Ele replica a mesma função que eu utilizei, ou seja, aqui eu tenho de B3 a E3, embaixo logo eu vou ter de B4 a E4, ele replicou, não precisou ter que digitar tudo. Isso vai facilitar muito se eu tiver uma lista de 20 alunos e o que eu vou fazer? Eu vou clicar e arrastar, mas eu não preciso fazer isso. O que eu posso fazer também é dar 2 cliques e ele vai descer, né? Toda essa alça de preenchimento, ele vai passar por todas as células que tiverem dados, né? Então se aqui tivessem mais 20 dados, se eu clicasse 2 vezes, ele iria replicar para todas essas células abaixo, ok? Então aí é uma facilidade que você pode estar trabalhando no Excel, tá? Feito isso, né? Tirei minha média, né? Utilizando aí a função média. O que eu posso fazer aqui mais? O resultado aqui, se ele foi aprovado ou reprovado. Então, como é que eu posso fazer, né? Como é que eu posso dar esse resultado? Primeiro vamos definir qual a média. Para o aluno passar, ele precisa ter uma certa média. Então, deixa eu baixar aqui, pelo menos, eu vou botar aqui um 4. Pronto. E aí já vai dar certo. É necessário que a gente faça um teste. Então, para a gente fazer esse teste, a gente vai utilizar a seguinte função. Utilize a função se, tá? É uma função básica para a gente fazer, né, esse teste. A gente vai ver mais profundamente mais à frente, tá? No próximo curso. Mas é que você já vai ter uma noção de que para que serve e de que forma a gente pode, né, obter essa solução.
Então vou dar o sinal de igualdade para eu iniciar a minha função e vou utilizar a função se, tá? E ele tem um teste lógico, né? O que seria esse teste lógico? A gente tem um teste aqui que é o seguinte: se o aluno tiver uma nota, né, uma média no caso, menor que 7, tá? Ele vai estar reprovado. Se for maior que 7, maior ou igual a 7 no caso, ele está aprovado. Então é exatamente isso que a gente vai digitar. Então como a gente vai fazer isso? Se a média do aluno fulano, então a minha célula F2, se ela for menor, né, menor que 7, eu quero que ele me retorne ponto e vírgula, que eu já esse é o meu teste. Então se for verdadeiro, né, se isso for verdadeiro, ele vai ter que ser reprovado, porque é menor que 7. Para que ele passe e seja aprovado, ele tem que ser maior ou igual a 7. Então vou colocar aqui que ele vai estar reprovado. Então, no meu teste lógico, o valor verdadeiro aí é o reprovado. E como é que eu vou fazer isso? Vou abrir aspas e vou digitar a palavra reprovado, tá? Sempre que eu for adicionar um texto na minha barra de fórmulas, né, dentro da minha função, é necessário que eu abra aspas e coloque o nome, o texto ali dentro, ok? Feito isso, é o meu valor verdadeiro para o meu teste, se a média for menor que 7. Se for menor que 7, ele está reprovado. E logo depois ele diz o valor falso. Se o valor for falso, tá? Ou seja, se ele for maior, né, que maior ou igual a 7, tá? Então, para isso, basta eu dizer, né, não vou nem colocar uma outra opção, já vou colocar aqui que se for diferente disso, ele vai estar aprovado. E vou dar um Enter, tá? Abri aspas e fechei aspas, vou dar um Enter. Ponto e vírgula para separar, né, para eu passar para a próximo teste. E aí ele já me dá o resultado que o aluno fulano está reprovado, ok? Eu posso agora replicar para essas outras células. Como é que eu faço? Eu utilizo a alça de preenchimento e não preciso ter que digitar novamente tudo que eu digitei aqui nessa célula, tá? Então basta eu clicar na célula, vir aqui no canto, clicar e arrastar, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui, vou mostrar com os 2 cliques. Dei 2 cliques, ele vai preencher da mesma forma. Porque se eu tiver uma lista aí de 50 pessoas, eu não vou, ou mais, né? Sei lá, 500, são lista de 500 pessoas, eu não preciso ficar clicando e arrastar até o final. Basta eu dar 2 cliques e tudo que tiver dado ele vai inserir, ok? Então aí eu tenho a lista dos meus alunos aprovados e os alunos reprovados, ok? Essa é uma das opções que a gente tem para fazer. São coisas bem simples, né, mas que ajuda bastante no processo de criação, de formatação de planilha. Mais à frente a gente vai ver algo muito mais aprofundado, né? A gente vai trabalhar mais na formatação dessa planilha, dar uma cara mais legal, mais interessante. Para finalizar, ainda tem 2 etapas ainda que eu vou mostrar, tá? Eu posso fazer o seguinte, que sempre que eu entrar nessa planilha eu saber qual a data também de hoje, então vou botar aqui data, vou botar separado mesmo porque aqui vai ser uma data. Poderia colocar a data do dia, mas eu não irei fazer isso, porque se eu colocar a data do dia, sempre que eu entrar na planilha ele vai ficar, né, eu vou ter que ficar atualizando essa data porque eu coloquei fixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma função e o nome da função é hoje, igual hoje, vou dar um tab e vou dar enter. O tab ele vai acrescentar
não só o nome da função, como ele vai abrir já uma aspas, né? Ele vai abrir um parênteses, na verdade, desculpa. E aí basta eu dar um enter porque ele fecha automaticamente, ok? Feito isso, né, ele sempre vai dar a data de hoje. Sempre que eu utilizar a função hoje e sempre que eu abrir, né, a planilha, ela vai estar com a data do dia, ok? Sempre que eu utilizar a função hoje, ele vai me retornar a data daquele dia. Então não precisa ficar sempre atualizando aquela célula, ok? E isso é uma forma bem interessante, tá, da gente tá trabalhando. Uma outra função que vai ajudar bastante, no caso, vamos supor, de um boletim ou não, ou para eu saber, né, para que eu saiba algumas informações, a quantidade de alunos. Quero saber a quantidade de alunos que tem. Claro que eu posso selecionar aqui, né, e ele vai me dar uma contagem aqui, ó, 3, tem 3 alunos, mas não preciso ficar fazendo sempre essa seleção, porque se eu tiver uma listagem, como eu já falei, de mais de 100 alunos, né, isso assim é só um exemplo, né, claro que pode ter, sei lá, uma lista de vários e vários nomes, não preciso ficar tendo que selecionar lá os dados para eu saber quantas pessoas tem. O que eu posso fazer é colocar aqui uma coluna a quantidade já de alunos, né, ou seja, utilizar uma função para contar isso. Então vou colocar aqui o nome, quantidade de alunos, certo? Eu centralizei o texto já, deixei a quebra de texto automaticamente. Feito isso, qual o nome da função? A função é a seguinte: igual conte.valores, tá? Conte, C-O-N-T, essa função que está aparecendo para você. Conte valores. E ele vai contar o número de células de um intervalo que você selecionar que não estão vazias, ou seja, que tem dados dentro da célula. Vou dar um tab aqui e vou dizer qual é o meu valor, que é essa coluna. Vou selecionar até mais, vou selecionar até a 20ª aí, tá? Para você ver como ele vai calcular, né? Vai contar apenas as células que têm valores, tá? Então vou dar um enter aqui e ele já vai retornar aqui que eu tenho 3 alunos. Então se eu incluir aqui um outro aluno, incluir o Caio, ele já vai dizer aí que eu tenho 4 alunos. E se eu deletar, ele vai tirar aqui, atualizar, e vai ficar 3 alunos, ok? Agora eu quero também saber a quantidade de aprovados. Então vamos aqui, vou quebrar o texto e vou centralizar. Vou aumentar um pouco. Prontinho. 2 cliques aqui para ele deixar o mais justo possível, né, o tamanho da minha linha. Feito isso, agora qual função eu vou utilizar para fazer, né, essa contagem de alunos que foram aprovados? Eu tenho minha coluna aqui onde tem os valores que tem os reprovados e os aprovados. Então o que eu vou fazer? Vou dar um igual conte, também vai ser a função conte, mas dessa vez vai ser a função conte-se. Lembra que a gente utilizou a se para fazer o reprovado e aprovado? É justamente isso, a gente vai ter um teste dentro dessa função, por isso ele vai contar, né, esse intervalo, mas vai ter um critério para isso. Então vou ter o meu intervalo versus o critério que eu quero que ele conte, ou seja, qual é o meu intervalo de dados que eu quero que ele conte? Eu estou querendo a quantidade de aprovados, então é minha coluna G. Então vou clicar aqui no primeiro aluno e vou arrastar até o último aluno, no caso da G2 até a G4. Pronto, selecionei o meu intervalo, ponto e vírgula. Agora eu vou para o meu critério. Qual é o meu critério? Os alunos aprovados. Então eu vou pedir para ele contar nessa célula os alunos que foram aprovados. Então tenho que digitar exatamente o termo que está ali. Então o termo que está ali é aprovado. Então vou abrir aspas e vou colocar aprovado.
fechar aspas e vou dar um enter. E ele vai dar a quantidade de aprovados, que são 2, tá? Se o fulano aqui, vamos dizer que ele passa, ele se torna um aprovado, eu vou ter 3 aprovados, tá? Então vou voltar aqui para 4, ó. Então tenho 2 aprovados, ok? E para fazer o de reprovados é a mesma coisa, porém, óbvio, eu vou trocar o aprovado para o nome reprovado, ok?